10. Romanos capítulo 10, versículo número 9. Nessa noite eu quero liberar uma chave poderosa aqui para a sua vida. Aleluia. Jesus, ele foi levado em espírito para o deserto. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Ele foi tentado pelo diabo. E ele usou uma chave, uma ferramenta poderosa para vencer o diabo naquela situação. E é sobre essa chave que a gente vai falar sobre ela nessa noite. Algo que Jesus nos ensina naquela atitude que ele teve ali contra Satanás ali, para que a gente possa também ser vitorioso nas áreas da nossa vida que a gente ainda não conseguiu vencer. Amém? Amém. Romanos 10. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. O nome desse princípio é confissão da palavra. Falava sobre a confissão da palavra. Quando a gente escuta a palavra confissão, na mente de algumas pessoas pensa que é confissão de pecado. E confissão da palavra não tem nada a ver com confissão de pecado. A gente está falando aqui do princípio que Jesus usou e ele deixou para nós essa ferramenta. A palavra de Deus, ela é cheia de ferramentas para que a gente possa, porque quando você nasce novo, você é introduzido no reino de Deus. Só que você precisa aprender a andar dentro do reino de Deus. Existem práticas espirituais que vão te dar maturidade, vão aumentar a tua fé, vão matar a tua carne, vão te posicionar em fé. Então existem coisas que você ainda não conseguiu chegar no reino de Deus, porque nos faltam algumas coisas. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Se Deus já nos abençoou, isso é passado. Ele não vai te abençoar, Ele já te abençoou. E porque existe área na sua vida que você ainda não consegue desfrutar da bênção do Senhor. Porque quando Deus nos abençoa, Ele nos abençoa na dimensão do Espírito. Então eu preciso aprender a andar no Espírito para que eu possa me posicionar em fé e eu tomar posse daquilo que já é meu. Tudo que Jesus te deu está na cruz. Então você tem que ir na cruz pegar aquilo que Jesus já te deu. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim, ó: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Vou ler de novo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu queria que a gente conseguisse discernir o que significa confessar. Quando eu li esse texto, eu fui para o original. Eu tenho o costume de procurar a palavra no original. Quando a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento, ela foi escrita em aramaico, em hebraico. E o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Não é o grego que a gente conhece hoje, era um grego chamado grego koiné, era o grego que era usado naquela época. E quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele escreveu em grego. Depois ela foi sendo traduzida e chegou nas nossas mãos em português. Mas o original foi escrito em grego, no grego koiné. E no grego koiné, essa palavra de confessar é homologar. E o que é homologar? Homologar é o mesmo que concordar, é o mesmo que pensar de igual forma. Homologar é reivindicar. Amém? Então o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Se com a tua força, se com a tua boca homologares, ou seja, se com a sua boca você concordar que Jesus Cristo, Ele é Senhor e Salvador, e no teu coração tu creres, serás salvo. Tem gente que usa esse texto apenas para falar sobre salvação. Tem gente que evangeliza com esse texto, não está errado. Só que é muito mais além do que salvação aqui. A palavra salvação aqui no grego também é sozo. Sozo. E o que é sozo? Sozo dá a ideia de livramento. Então que livramento é esse? A Bíblia diz que Jesus, ele veio para desfazer as obras do mal. Quando Adão perdeu o lugar perfeito, que era o Jardim do Éden, quando Deus criou Adão e colocou ele naquele lugar de perfeição, Adão, quando ele desobedece, ele perde esse lugar. Jesus vem e restaura novamente e te coloca dentro do lugar que Adão perdeu. Ele restaura o Éden dentro de mim e dentro de você.
E o que é o jardim do Éden? O jardim do Éden é o Espírito Santo dentro de nós. É o lugar perfeito. Então ele está dizendo o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e no seu coração você crê, será salvo. Salvo aqui é sozo, é livre. Ou seja, Satanás inventou a pobreza. Se você concordar que Jesus é o Senhor da sua vida, Ele te livra da pobreza. Se você concordar que Jesus é o Senhor da sua vida em determinada área, naquela área que Jesus é o Senhor, significa que Ele governa. E se Ele governa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se alguém aqui entrou enfermo, se você confessar que Jesus é Senhor da sua saúde, você é curado. Jesus, ele não quer ser só seu Salvador, Ele quer ser o seu Salvador e Senhor. Quando a gente batiza, a gente diz que a pessoa é batizada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que ela confessa. E ela confessa o quê? A partir de hoje, eu entrego minha vida a Jesus, e eu confesso que Ele é meu único e suficiente Salvador e Senhor. Porque uma coisa, Ele é ser o teu Salvador, da ideia de que você vai morar no céu, amém, glória a Deus. Mas quando Ele é o seu Senhor, significa que Ele governa a sua vida. E se Ele governa a sua vida, você perdeu a sua. Jesus disse: aquele que perder a vida por amor de mim, achará. Porém, aquele que não entregar a sua vida por amor de mim, perderá. Então a gente fica lutando para Jesus abençoar uma vida que é nossa. E Ele está dizendo nessa noite que você tem que abandonar a vida que você tem e receber a vida que Ele tem para você. Porque Ele diz para mim e para você nessa noite: os meus planos não são os teus planos. Os meus sonhos não são os teus sonhos. São maiores e melhores. Então você tem que abrir mão daquilo que você acha que é perfeito, porque há caminhos para o homem que parece perfeito, mas o final é morte. As pessoas acham que você vai morrer desse caminho que você está trilhando, mas morte ali é morte espiritual. Ou seja, há caminhos que o nosso entendimento é perfeito, só que no final é um caminho de morte. Ou seja, aos seus olhos é perfeito, mas lá na frente vai te afastar de Deus. Morte espiritual. A palavra pecado é separação. A palavra morte é separação. Separação de quê? O homem separado de Deus. Quando Adão pecou, abriu-se um abismo entre Deus e o homem. E Jesus vem e Ele se torna uma ponte e te leva de volta para o Pai. Amém? Amém. Então o apóstolo Paulo está dizendo que se eu confessar com minha boca e eu crer com o meu coração, eu serei salvo, eu serei livre. Ou seja, você vai sair aqui com a palavra, e as áreas da sua vida que ainda não foram resolvidas, você vai sair aqui com a chave para resolver isso. Por exemplo, se você tem problema financeiro, você vai começar a ser bem-aventurado nessa área. Se você tem problema no seu casamento, eu não sei da sua saúde, eu não sei qual é o problema que você entrou aqui, eu sei que todos nós temos. Ou seja, ninguém aqui chegou a estar na plenitude, né? Todo mundo aqui tem problema, não tem? Dificuldades diárias e coisas que a gente tem que resolver na nossa vida, e a gente não consegue resolver. Então, abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 4. Você já entendeu que confessar é homologar. Mateus capítulo 4 diz assim, para entender melhor esse princípio. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se és o filho de Deus, atira-te, e ele te sustentarão, aos seus anjos darás ordens a seu respeito. Isso aqui é Salmo 91, 11. O diabo estava citando para Jesus, Salmo 91, 11. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorar. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Escuta isso. Com isso, o diabo, e esse que vier, e com isso o deixou o diabo. Porque eu estou lendo uma tradução diferente.
Com isso, o diabo o deixou. E eis que vieram os anjos e o servirem. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia está dizendo que o diabo, ele tinha um propósito de tirar Jesus do propósito pelo qual ele veio cumprir na terra. Jesus, ele é o justo morrendo pelo injusto. Amém? Jesus, ele veio fazer algo que você não teria coragem de fazer ou condição. Então, quando Jesus ele vem à terra, a Bíblia diz que, sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de homem e se humilhou. E ele se entregou à morte. E a pior morte, a morte de cruz. Qual era o problema de Jesus, sendo Deus, ele transformar pão em pedra? Ou pedra em pão. Qual era o problema? Qual era o pecado de Jesus transformar pedra em pão? Qual era o pecado de Jesus ele pular daquele monte ali e mandar uma legião de anjos pegasse ele e ele começasse a voar, a flutuar, se ele andou sobre as águas? Qual era o problema? Será que você já pensou nisso? O que é usurpar? É quando você usa algo que foi te dado para ser em benefício de outro e você usa em prol de você mesmo. Ele era Deus, mas ele não usou como usurpação, ou seja, ele como Deus, ele não usou do seu poder em benefício dele mesmo, porque quando foi naquele dia que ele está no jardim do Getsemane, ele disse assim: Pai, se possível for, afasta de mim esse. É como se ele perguntasse: Pai, é possível eu ser livre do que eu vou passar? A resposta é possível. É só mandar aqui uma legião de anjos. Se um anjo só acabou com Sodoma e Gomorra, e uma legião de anjos. Era como se ele pensasse assim: é possível. Ali, Jesus está se colocando. O jardim do Getsemane é uma prefiguração do jardim do Éden. Na realidade, o jardim do Éden é uma prefiguração do jardim do Getsemane. A mesma opção que Adão teve no jardim, comer o fruto ou não, porque comer o fruto do conhecimento do bem e do mal era andar no seu próprio entendimento, na sua própria razão, ou seja, fazer a minha vontade. E comer da árvore da vida, a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus disse assim, ó, colocou Adão no jardim e disse: comereis apenas do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento da vida, e não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a vontade de Deus era que Adão se alimentasse apenas da árvore da vida. A árvore da vida ali é Jesus. Jesus só o caminho, a verdade e a... Então a árvore da vida ali era Jesus. Então Adão tinha que se alimentar apenas de Jesus. Mas ele decidiu não se alimentar de Jesus e atrás de quê? Conhecimento, raciocínio, lógica. Isso aqui, ó. Ele foi atrás do seu próprio entendimento. Ou seja, eu posso andar de acordo com o que eu achar. Ou seja, ele escolheu cumprir a sua própria vontade. Jesus está no Getsemane e ele tem essa mesma opção. Quando ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Era como se ele estivesse dizendo assim: Jesus é 100% homem e é 100% Deus. Na sua humanidade é como se ele dissesse assim: vai ser doloroso que eu vou passar. Eu não queria, mas esse contudo seja feita a tua. Ele abriu mão da sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. Essa é a maior oferta que você pode dar. É ofertar o seu livre-arbítrio. Ofertar a sua vontade, decidir fazer a vontade de Deus. É a maior oferta que você pode dar. Porque você pode dar o seu dinheiro e não dar o seu coração. Então, Jesus, ele aqui, ele teve um embate com Satanás. E se você notar, todas as vezes que Satanás diz assim: olha, transforma essas pedras em pão, ele diz o quê? Está escrito. Não só de pão, aquilo ali que Jesus falou, era Deuteronômio 8, ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí depois ele diz: atira-te daqui. Ele diz: não tentarás o Senhor, que está escrito, não tentarás o teu Deus. Mas na frente ele diz assim, ó: vou te mostrar toda a minha glória, eu vou te dar tudo isso se você prostrar e me adorar. O que é que Jesus diz para ele? Está escrito: somente ao teu Deus adorarás e a ele prestarás culto. Você vê que as três coisas que o diabo, outro dia a gente frisa, nas três tentações que Jesus sofreu, são três áreas distintas: alma, corpo e espírito. Jesus foi tentado da mesma forma que eu e você é tentado hoje. E Jesus venceu na forma de homem para mostrar para mim e para você que é possível vencer. Eu estava conversando com um rapaz, ele disse: eu não concordo que Jesus era homem, Jesus era Deus e pronto. Ele andou sobre as águas. Eu disse: para não ficar essa dúvida na nossa mente, ele mandou Pedro andar sobre as águas também. E pela fé tudo é possível. Então, Jesus ele deixou aqui uma chave poderosa para que a gente possa aprender a usar essa chave. Veja só: no princípio criou Deus os céus e a terra ela se forma aí, e disse: haja, e houve. Disse Deus: haja luz, e houve luz.
disse Deus, haja luz e houve luz. Mas o sol só foi feito no quarto dia. Que luz era essa? Se ele disse haja luz e houve luz, e depois no quarto dia que ele faz o sol, a luz era a palavra. Davi disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então o que é que ilumina? A palavra. Amém? Perceba uma coisa, a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja e houve. Quando Deus liberou a palavra é quem? A palavra é Jesus. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre os. Então o verbo é Jesus. Jesus é a palavra. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade é a palavra. Jesus é a palavra. Ele disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa. Quando ele disse façamos, ele está dizendo, eu não estou só. Estava Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo construindo o universo. Então quando Deus disse, Deus olhou para a terra e disse, está sem forma, ou seja, é algo que não tem ainda uma forma, e eu vou dar forma que não tem forma. Como é que eu faço isso? Ele diz, haja. Quando ele libera essa palavra, ele está liberando Jesus. O próprio Deus, ele fala a palavra que sai da boca dele tem o poder de criar. A Bíblia diz que Deus sustenta tudo pela palavra do seu poder. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Depois que Deus ele cria tudo, tinha um negócio que ele dizia, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era, e disse Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era, Deus só viu que era bom quando ele, então você quer ver coisa boa na sua vida? Começa a falar a palavra. Eu vou dar logo o caminho. Tiago diz assim, de uma fonte não pode sair água boa e água ruim, água doce e água salgada. Salomão disse na palavra dele que você vai comer daquilo que sai da sua boca, porque a língua tem poder de abençoar e amaldiçoar. Então você não sabe o poder que tem na sua boca, tem na sua língua. Talvez você chegue na sua casa e seus parentes lá, seus familiares não são evangélicos, não são crentes, não são salvos, não são filhos de Deus ainda. E você diz aqui, espera, sabe que é só a graça, só a misericórdia. Então, hoje você vai aprender como ganhar sua família para Jesus, como eu ganhei a minha. Aleluia, Jesus. Você vai chegar na sua casa, e quando você olhar a sua família lá, que não é salva, você tem um parente drogado, alcoólatra, não sei como se encontra sua família, você vai pegar um versículo da palavra, Josué 24:15, que diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você vai dizer isso, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa, você vai começar a confessar isso, não é uma vez só. Você vai gastar tempo fazendo isso. Por quê? Por quê? Eu ia abrir a Bíblia aqui, mas a gente vai gastar muito tempo. Mas quem conhece aqui a passagem da mulher hemorrágica? Ela tem um fluxo de sangue, não é? A Bíblia diz que uma mulher há 12 anos padecia de uma enfermidade. Veja só, há 12 anos ela padecia de enfermidade. A Bíblia diz que ela procurou médicos e gastou todo o seu dinheiro e não conseguia resolver. Ei, essa mulher tinha 3 problemas. Primeiro, ela tinha enfermidade. Certo? Uma enfermidade é onde? Do corpo, né? Ela tinha enfermidade do corpo. Escuta isso. De acordo com a enfermidade que essa mulher tem, ela tinha uma hemorragia. De acordo com a lei judaica, quem era hemorrágica? Ou seja, a mulher quando estava no seu fluxo menstrual, ela não podia ter contato com outras pessoas, porque tudo que ela tocasse, ou se alguém tocasse nela, se tornava impuro. É bom que a gente tenha um teólogo aqui. Ele aí. Para me ajudar. Então, tudo que aquela mulher tocasse se tornava impuro. Se tornava impuro. Imagina uma mulher que está há 12 anos, eu fiz o cálculo, dá 4.380 dias a mulher botando sangue. 4.380 dias sem ninguém dar um abraço nela. 4.380 dias sem poder se relacionar com outras pessoas. Essa mulher, além de ter uma enfermidade no seu corpo, que era o sangue saindo, ela agora passa a ter outra enfermidade, que é na alma. Os seus sentimentos começam a ser afetados. Por quê? Quanto tempo essa mulher talvez não queria dar um abraço no seu filho e não podia? No seu esposo, no seu pai, na sua mãe, e outras pessoas receber um toque, um abraço. Hein? Então ela tem uma enfermidade do corpo, na alma e a do espírito. Essa mulher, se ela quisesse, ela não poderia adorar, porque ela era impura, então ela não podia ir no templo. Ela tem outro problema. A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha. Essa mulher tem dinheiro, ela perdeu tudo na mão dos médicos. O médico não tinha como dar jeito.
Psicólogo não tinha como dar jeito. Coach não tinha como dar jeito. Ninguém tinha como dar jeito. Mas um dia, eu quero me encontrar com essa pessoa. No céu eu vou me encontrar com essa pessoa um dia. A pessoa que pregou para essa mulher. Porque a Bíblia diz assim, que e ouvindo falar de Jesus, alguém pregou para essa mulher. Alguém desconsiderou que essa mulher era enferma, que estava nessa condição, mas falou de Jesus para ela. E foi o suficiente. Por quê? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ainda vai chegar aí. A fé vem pelo ouvir. Quando alguém falou de Jesus para ela, gerou fé no coração dela. Só que a fé que você tem, querido, tem que se transformar numa atitude. Tem que se transformar em crer. Você recebe fé e a sua atitude de fé é o crer. A Bíblia diz que ela, se você ler o texto, depois eu aconselho você a ler o texto. A Bíblia diz assim, e dizia consigo mesma. Dizia, é quantas vezes? É uma só? Várias vezes, muitas vezes. Então eu creio, dizia o que ela assim? Se eu apenas tocar. Se eu apenas lhe tocar, serei curado. Essa mulher, ela foi curada de tocar em Jesus. Fé. A materialização da cura dela foi quando ela tocou. Mas por dentro ela já era curada. Você já vai sair daqui hoje com coisas resolvidas na sua vida. Amém. Glória. Jesus está alinhando e ajustando coisas dentro de você nessa noite. Amém. A mulher dizia consigo mesma, eu creio que ela ficava lavando os pratos. Se eu lhe tocar, eu sou curada. Se eu tocar nesse tal de Jesus, eu vou ser curada. Se um dia eu vou tocar nele, eu vou tocar, um dia eu chego lá, eu vou tocar. Ou seja, sabe o que é isso? Ela estava edificando a fé dela. Ela recebeu uma palavra de que se ela tocasse em Jesus, ela era curada. Porque ela já ouviu falar que Jesus tocou no leproso e curou aquele leproso. Ela disse, então se eu tocar nele, eu sou curada também. Então eu creio. E todo dia ela ficava, se eu tocar, ela ficava homologando, tomando posse. Ela ficava reivindicando. A Bíblia diz que quem crê é curado, então eu creio. E eu creio como? Eu vou provar que eu creio. Paulo disse lá em 1 Coríntios 4,13: Crie, por isso falei. Por isso falei. Por quê? Porque a boca fala o que o coração está. Então se você tem um coração cheio de fé, você tem que falar. Como assim? É para quem crê, viu? Quando eu entendi esse princípio, uma vez eu cheguei na minha casa, eu estava cheio de boleto para pagar, e botei tudo em cima da mesa assim, e a Bíblia diz, um versículo da palavra diz assim, o meu Deus, conhecemos a graça de Deus, aonde sendo rico se fez pobre, para que através da sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. A palavra diz que você é rico. Você pode não crer, mas a palavra diz que é. A maior riqueza do mundo é ter o Espírito Santo dentro de nós, que é toda a verdade. Se a palavra tem o poder de criar, e eu tenho o Espírito Santo que me conduz a palavra, é só deixar ser guiado, e as coisas começam a fluir. Eu fiz isso, eu botei o boleto na minha frente assim, disse, boletos sejam pagos no nome de Jesus. Graças eu te dou, Deus Pai, porque todas as minhas dívidas são pagas. A tua palavra diz que eu não posso ficar devendo nada a ninguém a não ser amor. E eu comecei a confessar. E de repente surgiu dinheiro, e de repente alguém pagou uma conta, e de repente uma conta não precisava mais pagar. Mas, para eu chegar nesse nível, um dia, para quem não sabe, eu sou usuário de crack, eu passei 10 anos usando crack. E tem algumas pessoas que dizem assim, ó, fulano precisa de libertação. Fulano precisa passar por um processo de libertação. Se o cara já nasceu de novo, ele não precisa mais de libertação. Sozo acontece quantas vezes? É uma só. Agora você precisa ter a consciência de que foi realmente liberto. Como é que eu vou explicar isso? É como se fosse assim, alguém liga para você, diz, olha Assis, caiu R$1 milhão na sua conta, receba. Amém. Caiu R$1 milhão na sua conta. Mas o dinheiro está onde? Amém. O dinheiro está onde? Na conta. Mas está em teu bolso? Não. Mas é teu? É. Então você tem que ir lá buscar. Na minha conta é meu. Então tudo que você precisa está dentro do seu espírito. É seu. Você já pegou? Não. Então você tem que reivindicar o que é seu. O problema do filho pródigo é que ele não tinha maturidade para tomar posse do que ele queria. O problema dele não foi pegar a herança. O problema dele é não ter maturidade para ter herança. Porque ele era menino. E não se dá herança a menino. Mas o pai dá herança ao menino do tempo para mostrar o coração do filho. Para dizer, está vendo, filho, que você tem condição? Está vendo? Muitas vezes eu sei que minha filha vai cair, eu deixo. Eu sei que não é a queda que ela vai morrer. Mas só para se ligar que eu estou dizendo, ela não vai, ela está dizendo que vai. Aí quando ela está vendo, papai, que não era para ter ido, ela é, papai, desculpa. Eu digo, não, que esse prêmio não foi você, não foi eu não. Entende? Deus ele faz com você. Filha é por aqui, filha é por aqui, filha é por aqui, você. Mas eu quero por aqui, vai.
Aí você quebra a cara, depois você volta todo. Jesus, bora do teu jeito mesmo. Eu preguei aqui terça-feira, né? Ele espera acabar com as últimas balas da agulha para dizer agora, filho, vamos junto? Então tudo que acontece na sua vida é fruto das suas escolhas. Mas está falando de confessar a palavra, amém? Então, a mulher ela dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Por quê? Por quê? Porque a palavra de Deus tem poder de trazer à existência o que não existe. Quando Deus falou, criou, filho. Então, a palavra de Deus, quando Deus libera uma palavra para você, Deus é eterno ou não? Deus não é eterno? Então, quando Deus libera uma palavra para você, na eternidade isso já existe. A eternidade é quando? É hoje ou é amanhã? A eternidade. Sim. A eternidade existe. Deus ele não nasceu, ele existe, ele é, Deus é. A Bíblia diz que Deus é. Então, Deus chega para você e assim diz, Assis, você vai ser empresário. Na eternidade isso já é realidade. Isso já aconteceu. Só que ainda não é a verdade para mim. Ainda não é verdade. Salvação. Quem aqui é salvo? Quem aqui acredita no céu? Você já viu o céu? Não. E por que você acredita que vai para lá? Pela fé. Porque a palavra diz. E por que a palavra diz algumas coisas sobre a sua vida e você não crê? A palavra diz que você é curado. Por que você fica doente? Porque você aceita a enfermidade. O problema não é ficar doente, eu fico. O problema é não aceitar a enfermidade. Esse negócio de coronavírus aí, a minha esposa pegou. Depois que eu descobri esse princípio, faz 4 anos que eu não fico doente. Aí veio dar uma dor de cabeçazinha porque eu fico tentando ler sem o óculos, aí eu fico mexendo muito no celular, aí dá uma dor de cabeçazinha. Mas no nome de Jesus eu coloco a mão e repreendo, ela vai embora, mas eu não fico doente. Por quê? Porque eu confessei muito um versículo da palavra. Isaías 53 diz assim, ó, Ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras. Nós somos. Então eu escolho acreditar no que a palavra diz, ou eu escolho acreditar no que o médico diz. Um dos dois está mentindo. Ou o médico. Deixa eu dizer uma coisa. A enfermidade é em que lugar do seu ser? Você é corpo, alma e espírito. A enfermidade é aonde? Aonde? No corpo. E a fé é aonde? Então quando você anda pela fé, você tem que anular o quê? Corpo. Que é a carne. Que é a carne. Paulo disse, andamos por fé e não pelo quê? Hoje eu dei uma fisgada por aqui assim, e eu estava na cama lá, A mulher chegou e disse, o que foi? Eu disse, nada. Não foi nada. Sabe por quê, filho? Você nunca vai me ouvir falar de doença que está doendo, que eu tenho. Sabe por quê? Porque tem gente que tem mais fé na derrota do que na vitória, sabia? Tem mais fé na doença do que na cura. Tem mais fé na doença do que na cura. É isso mesmo. Tem mais fé na pobreza do que na prosperidade. Tem mais fé nisso. Então tem que acontecer uma coisa com ele, que é a renovação da mente. É encharcar a mente dele com isso aqui, ó. Encharcar a mente dele com a Bíblia, com a palavra de Deus, para começar a crer. Porque é o que a palavra diz. Se com a tua boca confessar e crer no coração. Então o segredo é crer no coração. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Então enquanto eu não creio, eu vou confessando até eu crer. Porque o que é confessar? Confessar não é você falar para Deus fazer. Confessar é você exercitar a sua fé até você mesmo crer. Porque você não crê o suficiente. Então confessar, eu vou confessar até eu crer. A mulher fruto de sangue. Talvez no dia que ela recebeu a palavra, talvez ela não tinha condição de fazer o que ela fez. Porque ela cometeu um ato suicida. Aquela mulher ela cometeu um ato suicida. Ela entra a multidão ali, se alguém descobrisse que era ela, podia apedrejar ela ali mesmo. Então ela colocou em risco a sua vida por algo que ela acreditava. Tem gente que diz assim, ó, eu morro por Jesus, mas não vivi por ele. Sabe o que é mais difícil do que morrer para Jesus? É viver por ele. É mais difícil que morrer. Porque alguém bota um revólver na sua cabeça assim, nega Jesus ou morre. Eu sei que se eu morrer eu vou direto para o céu, vou ser um mártir. Agora eu quero ver alguém dizer assim, Jesus chega para mim e diz assim, nega isso na tua vida porque está me afastando de ti. E você não deixa. Pedro, ele disse assim, eu estou disposto a entregar minha vida, a ir para a cadeia, a ir para a morte, onde for. A demora foi a mulher olhar para ele assim e dizer, você parece com ele, você estava no meio dele, eu nem conheço. Aí Pedro disse, eu não conheço esse homem. Como ele. Só que depois que Pedro ele é cheio do Espírito Santo em Pentecostes, ele foi pregar no mesmo lugar onde ele negou Jesus. Sabe por quê? Porque no lugar da tua vitória é dupla honra. No lugar onde você foi derrotado, é naquele mesmo lugar que Deus ele vai te abençoar.
Quando Pedro ele não pescou nada, Jesus disse: ei, vamos para outra praia. Jesus disse: ei, volte lá e de acordo com a minha palavra. Sabe por que onde está a tua vitória? É na palavra. Você vai vencer pela palavra, filho. Tudo na sua vida tem que partir da palavra de Deus. O problema de algumas pessoas é não acreditar nessa palavra. E eu era usuário de crack. Eu fui batizado nas águas pelo pastor Leonardo. Ele disse: olha, leia Romanos 6. Romanos 6 diz que recebemos uma nova vida no batismo. E quando você é batizado, você recebe uma nova vida. Isso não é simbólico, isso é um ato espiritual. Isso é uma realidade espiritual. Aconteceu de verdade dentro de você. O seu espírito era morto e ele viveu. Você morreu para o mundo e você viveu para Deus. Você nasceu em Deus. Você recebe o DNA de Deus. O chip de Adão é trocado. Você recebe uma nova natureza, uma nova condição. Isso aconteceu, isso não vai acontecer. Então você vai liberto. Eu fui liberto naquele dia. Quando eu nasci de novo, foi destronado na minha vida e na sua. Só que você precisa ter a consciência de que isso aconteceu. Ou seja, o dinheiro está na conta. Você precisa ir lá pegar. Ou seja, a consciência. Vai lá? Vou lá amanhã. Glória. Vai ser surpreendido. Tá na conta, vamos lá. Tudo é possível quem crê. Então, eu tinha sido batizado e tal. Fazia pouco tempo eu tinha começado a vida no Espírito. E um certo dia eu acordei com a vontade de usar droga muito grande. Eu já acordei assim. Já acordei e disse: hoje eu vou usar droga. E você começa a fazer os planos. Vou mentir para fulano, vou mentir para Beltrano, vou enganar minha mãe, vou dizer que eu vou para tal canto, não vou para tal lugar, vou pegar a mulher, vou dizer que vou jogar a bola, e a bola era outra, era de cabeça. E eu fiz todo o trajeto. Só que há algo dentro de mim que agora eu não luto mais só. Por que você tem que ser batizado? Porque o Espírito Santo ele vai morar dentro de você. E aquilo que você não conseguia vencer, você vai vencer por quê? Porque agora você não luta mais só. Porque ele diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas. Porque quando você está fraco, ele te faz? E como? Se você não está sozinho. Então o Espírito Santo, ele, dentro de mim, ele diz assim: filho, não se renda tão fácil. Vamos lutar? Resista. Aí me veio um versículo na hora assim. Me veio na hora o versículo. Quando ler a Bíblia é isso. O versículo dizia assim: ó, quando fores tentado, não diga de Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém. Com a tentação darei também o escape, porque eu não posso deixar ninguém ser tentado além daquilo que pode suportar. Eu digo: oxe, a palavra está dizendo que eu estou sendo tentado, mas tem um escape para mim e que eu posso suportar. Então eu fiquei dentro do meu quarto, estava sozinho, a mulher estava lá embaixo. Eu estava sozinho no meu quarto, eu comecei a dar a volta no meu quarto dizendo isso: eu posso suportar, eu posso suportar, eu posso suportar, eu sou mais do que vencedor em Cristo, conhecereis a verdade me libertará, eu fui liberto no dia que eu nasci de novo, eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Cala a boca, Satanás! Eu passei uma hora nessa luta, de lá para cá, nunca mais usei droga na minha vida. Aleluia. Por quê? Por quê? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformar. Veja só o que a palavra está dizendo. Quando você vê algo na sua vida que você não se conforma, por exemplo, você olha para a sua vida financeira: não me conformo. Sua família não é salva: não me conformo. Você olha para a sua enfermidade e diz: não me conformo. Quando você olha para algo na sua vida ao redor de você, você não se conforma. Não se conforma que essa rua não é calçada. É assim. Eu não me conformo. Não se conforma? A Bíblia diz que eu transformar, ou seja, quem tem que transformar é você, porque Ele te deu o Espírito Santo, Ele te deu a palavra dentro de você, Ele te deu condição, Ele disse: na tua mão tem poder, Ele disse que o que sai da sua boca é um decreto, porque Ele disse: o que você ligar na terra é ligado no céu. Então você está esperando Deus fazer coisas que Ele também está esperando você se posicionar. Tomar uma atitude e se posicionar e dizer assim: não é assim não, Satanás. Peraí, oxe, que história é essa? Diz para minha família: vai não, filho, vai não, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu digo mais, eu já digo o contrário: eu e minha casa nós servimos ao Senhor. Mas meu filho está fumando pedra. Olhe para ele e diga: é um pregador da palavra, é um ganhador de alma, porque minha mãe dizia isso comigo. Eu chegava doidão, drogado, minha mãe estava no sofá, ela está assistindo agora. Minha mãe estava no sofá sentadinha assim. Quando eu chegava, ela botava eu no colinho dela assim, botava a mão na minha cabeça assim e dizia: meu filho, você nasceu para isso, e eu creio que um dia você vai me dar muita alegria. A sua mãe está chorando hoje, mas um dia a sua mãe ela vai sorrir. Minha mãe era conhecida como a mãe do drogado.
a mãe do ex-presidiário. Hoje em dia, a pessoa vai na casa dela perguntar por mim para pedir uma oração, para pedir uma palavra. E ele só faz comigo, ele só faz com a minha mãe. Ele faz com você. Aleluia, Jesus. Deus ele quer transformar na sua vida. Mas para isso você precisa se posicionar, tomar atitude e crer. E crer é olhar e não acreditar no que está vendo. É acreditar que verdadeiramente a palavra de Deus diz. E se ela diz, já é, acabou. Se eu vou bater a canela aqui, porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Senhor. Não se abala. Tem que ter essa fé inabalável, porque a circunstância vem para te roubar da palavra. Jesus disse, Pedro, vem. E Pedro começou até a dar uns passos. Só que a circunstância vem. A Bíblia diz que o vento é contrário. Então Satanás, ele está lançando coisas contrárias à tua vida para te roubar do lugar da presença, para te roubar da palavra, para te roubar da fé. Porque se ele roubar a tua fé, ele te mata. Então anula a circunstância. Anula a circunstância. Não olhe para ela. Você vai olhar para o que está acontecendo, você olha para a sua conta, está zerada. Você começa a decretar a palavra. Eu estou vendo aqui R$2.000 na minha conta, em nome de Jesus. Eu estou vendo aqui em nome de Jesus, por laudo do médico, eu vou lá fazer o exame, ele vai dizer que eu não tenho nada. Essa semana eu vou lá no médico, ele vai fazer o exame, vai ver que as plaquetas baixou, e vai ver lá que não tem mais nada, ele vai ficar admirado, e eu vou dizer, foi Jesus. Aleluia. Aleluia. A gente se deparou com a situação essa semana, né? Algumas pessoas, a gente estava falando no grupo lá sobre uma situação da pessoa que a gente queria ajudar, e a pessoa é usuária de droga. A gente não vai entrar em detalhe aqui, mas eu disse para a pessoa assim, se você hoje não tem condição de ajudar um drogado, se você não tem amor para dar para uma pessoa que é um drogado, você não tem condição de me chamar de pastor, porque o seu pastor é um drogado. O que você chama hoje de Deus, o que você chama hoje de pastor, um dia estava na situação pior do que aquela. Pior do que aquela. Para mim tem mais jeito. Mas Jesus ele mudou a minha vida. Então o que Jesus fez por mim, eu faço pelos outros agora. Agora sabe o que acontece? É o seguinte. Eu não falei que tem que transformar? Paulo disse que você tem que transformar. Quem tem que transformar é você? Paulo diz assim, ó. Transformados pela renovação da vossa. Então sabe por que você não transforma o que está ao teu redor? Porque a sua mente precisa ser transformada. A palavra transformada ali é metanoia. Você sabe o que é metanoia? Metanoia é o mesmo que arrependimento. A palavra metanoia era usada na guerra. Quando eles estavam guerreando, quando eles estavam atacando pela direita, aí o cara lá que estava governando lá, não sei se era o general de guerra, dizia metanoia. Aí eles davam uma volta de 180 graus. Paulo pegou essa palavra e colocou no lugar de arrependimento. Então o que é metanoia? É uma volta de 180 graus. Você consegue entender isso? Você tem que dar uma volta. Você tem que dar uma volta. Você chega na sua casa, está faltando tudo. Você diz, glória a Deus, porque o Senhor é meu pastor e nada me falta. Alguém chega para você e você diz assim, eu vou mudar uma empresa. Alguém diz assim, você não tem capacidade, você não tem condição. Você diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu anulo essa palavra, eu cancelo. Pelo contrário, eu vou conseguir, porque Deus disse, e se Deus disse, já é. Isso é confessar a palavra. Então gaste tempo falando a palavra. O conselho que eu lhe dou é o seguinte, todas as áreas da sua vida, coloque no papel, todas as áreas da sua vida que você deseja que elas sejam transformadas. E você vai pegar todos os versículos da Bíblia que diz o contrário do que aquela palavra está dizendo, e você vai gastar tempo falando para você mesmo, até você ter uma fé edificada e você crer, para chegar o momento de você fazer assim, ó, em nome de Jesus, haja. Imagina um haja de Deus nas suas finanças, um haja de Deus dentro do seu lar, no seu casamento. Deixa eu te dizer um negócio para finalizar. A Bíblia diz que Jesus estava andando com os seus discípulos. E ele teve fome, e ele olhou e viu uma figueira muito florida, e ele vai para debaixo daquela figueira procurando fruto e não encontra. Jesus disse assim, ó, a partir de hoje, seque. No outro dia os discípulos passam pelo mesmo lugar, e eles contemplam que ela tinha secado realmente. Aí ele diz, nossa, a figueira secou igual ele disse. Jesus olha para ele e diz assim, ó, tendes fé em Deus. No original ali é, tendes a fé de Deus. Diga aí, Jesus estava dizendo, você tem que ter a mesma fé que Deus tem. E eu fiquei encucado com isso. Ou seja, sabe o que Jesus estava dizendo?
a mesma fé que Deus teve, de que quando Ele falasse ia criar o mundo, você tem que ter essa mesma fé. Então confessar a palavra é criar o seu mundo. Se você não se conforma com o mundo que você está vivendo, através da confissão da palavra, você vai transformar tudo ao seu redor. Mas essa transformação que acontece dentro de você, por isso você tem que confessar. Confessar, até crer. Porque com a boca fala, mas com o coração se crê. Então primeiro o seu coração precisa crer. Então confessar a palavra, eu pegar essa palavra e eu enraizar ela dentro de mim de uma forma que quando eu falo, aquilo se torna um decreto, aquilo se torna uma sentença. Ou seja, Satanás ele não resiste. A Bíblia diz que ele tentou Jesus em 3 áreas. Nas 3 áreas Jesus venceu pela palavra. E o que aconteceu depois? E Satanás o deixou e os anjos lhe serviram. Então, a Bíblia diz assim, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem gente aqui fugindo do diabo, o diabo tem que fugir de você. Eu passei por 12 casas de recuperação. 12. Inclusive, o Adriano me via e não se lembra. Mas ele na casa de recuperação eu estava internado, lá em Ronaldo. Eu passei algumas vezes lá. Eu ia para a casa de recuperação, e na casa de recuperação eu aprendia que eu tinha que fugir da aparência do mal. Eu aprendi que eu não podia conviver com algumas pessoas que usavam a droga. Eu aprendi que eu tinha que cortar caminho das bocas de fumo. Eu aprendi que eu não podia ter nenhum vínculo com algo que fosse trazer à memória a droga. Eu disse, isso não é libertação, não. Isso não é libertação. A Bíblia diz que eu tenho que vencer e não fugir. Eu estudei os 12 passos do ar e dizia, não somente até hoje. Estou limpo só hoje. Estou limpo somente até hoje. Eu dizia, um dia de cada vez. um dia de cada vez, né? Ou seja, eu não usei droga apenas hoje. Eu não sei se eu vou usar amanhã. Ou seja, eu estou limpo hoje. Amanhã eu não me responsabilizo. Mas hoje eu não usei. E eu vou me alegrar com isso. Eu acho que isso é muito pequeno porque eu quero. Isso é muito pequeno. Tudo que Deus faz é eterno. Se o que Deus faz é eterno, Ele te libertou eternamente. Aleluia. O que pode acontecer? Você nunca se libertou. Mas se Ele te libertou, eu nunca vi ninguém na Bíblia, Jesus libertar ele voltar ao vômito, nunca vi. Pedro ele negou Jesus porque ele não tinha o Espírito Santo. Depois que ele recebeu o Espírito Santo, em Atos 21, Jesus está assim, ó. Tem gente que acha que o Espírito Santo desceu na terra em Pentecostes, né? Não foi não. O Espírito Santo desceu quando Jesus foi batizado. Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio sobre Jesus. Jesus andou com ele 3 anos. Antes de ir embora, Jesus dizia assim, ó, recebeu o Espírito Santo, soprou sobre eles receberam. E o que é Atos 2? Atos 2 é revestimento de poder. Ou seja, é quando o Espírito Santo que está aqui dentro, ele começa a fluir de dentro para fora. Por isso que ele disse, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Entendeu agora? Uma coisa é dom, outra coisa é a presença. Uma coisa é os dons espirituais. Tem gente que tem dom, mas não tem a presença. Eles já tinham uma presença. Eles estavam agora sendo capacitados com dons para andar no chamado deles. Então hoje, nessa noite, o Senhor te deu uma chave poderosa para que você saia daqui e comece a transformar a área na sua vida. Aquilo que você tem dificuldade, aquilo que você enxerga na sua vida que não está como deveria estar. Comece a procurar na palavra, textos, palavras. Comece a dizer o contrário dessa verdade. Por quê? Eu estava dizendo da minha mãe que estava na casa ontem. Eu estava dizendo o seguinte: a palavra é a verdade, não é? Jesus é a verdade, então Jesus é a palavra. Satanás é o pai da? Então tudo que ele cria é? Então tudo que o diabo criou, enfermidade, pobreza, tristeza, depressão, tudo isso é mentira. Então você tem que combater a mentira com a verdade. Então você vai pegar a mentira de Satanás, que está sobre a sua vida, sua família, seu trabalho, seu comércio, o que for, e você vai agora aplicar a verdade de Deus. Amém? Então você recebeu nessa noite uma chave. Fica de pé. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Todos salvos no nosso meio, todo mundo aqui é salvo? Todo mundo é salvo já, né? Graças a Deus. Amém. Então vou orar para que você verdadeiramente saiba como usufruir dessa ferramenta que você recebeu hoje. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra. Que essa palavra ela possa ser enraizada no nosso coração. Que possamos ser mais do que vencedores. Porque a tua palavra diz que o Senhor não nos quer fazer vencer,
mas o Senhor quer nos fazer invencíveis. O Senhor quer nos dar condição de ser mais do que vencedores, bem-aventurados, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, que os teus filhos possam sair daqui edificados com essa palavra e começarem verdadeiramente a combater, a transformar, a verdadeiramente mudar tudo ao redor deles. Que eles possam, em nome de Jesus, repreender todo o mal, repreender toda enfermidade. Que eles possam verdadeiramente tomar posse de tudo aquilo que o Senhor conquistou para eles naquela cruz. Pai, em nome de Jesus, eu te peço nessa noite e te agradeço. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Me leva à sala do trono, mostra sua beleza. Você que precisa de uma oração especial, vem aqui na frente, o pastor orar por você. Vamos orar por você. Venha, não tem vergonha não, pode vir. Pode chegar.